Primeiro agradecer, homenagear uma ausência, que é da Cristina Pereira, que não está aqui porque está filmando em Portugal. Nosso coração fica sorrindo só de pensar o privilégio que a gente tem de ter Cristina com a gente nesse projeto já pela terceira vez. Para quem eu vou apresentar todo mundo: Marcel Sabac, roteirista, Denise Weinberg, Júlia Rezende, Ingrid, Bruno, Sâmia Pascotto, Eduardo Melo. De 2012 para cá, a Ingrid e eu ficamos pressionadas, a verdade é essa, a fazer um filme 3. E ao longo desses 5 anos, a gente foi se perguntando quando fazer, por que fazer. E que só valeria a pena fazer se a gente tivesse encontrado de fato uma continuação desses personagens que fosse um salto, que desse um pulo para frente, né? E nesse período a gente percebeu muitas coisas no mundo, né? A coisa do feminismo que cresceu, né? A questão do mundo virtual se transformando num elemento cada vez mais indissociável da vida de cada um de nós. E acho que toda nossa intenção foi muito de trazer para o filme essas questões, as questões dessa mulher. Eu devo dizer, sem falsa modéstia, que Alice Segreto é a personagem feminina mais amada do cinema brasileiro. Isso não é um autoelogio a mim, mas é um elogio a esse projeto. Eu vou passar a palavra para a Júlia Rezende, que dirigiu esse terceiro filme. Devo dizer que o convite para ela dirigir esse filme não veio de mim, veio da Ingrid, que queria, além de tudo, uma mulher na direção. Chegar aqui hoje, para a gente, é um momento de muita alegria. Todo filme chegar aqui é um momento de muita alegria. Mas esse filme é parte da nossa vida de uma forma intensa. Então, Júlia, com você. Alô, ligou? Bom, gente, bom dia. Obrigada por ter vindo com a gente. Bom, quando o Ingrid me ligou com essa ideia de eu dirigir o filme 3, eu, na verdade, tomei um susto. Eu falei, mas como assim? Fiquei super surpresa. Mas, ao mesmo tempo, recebi com muita alegria assim, o convite. A gente tinha estabelecido uma parceria muito especial num outro longa que eu dirigi com ela, O Namorado para Minha Mulher. E tinha sido uma troca muito gostosa, muito saudável. E aí fiquei pensando, né, o que nessa história dos Pernas pro Ar me toca? Né? Por que eu quero contar essa história? E acho que essa temática assim, da mulher que está tentando equilibrar os pratinhos e dar conta da família, do trabalho, do marido, ao mesmo tempo dessa mulher que é apontada, né, porque ela é julgada por estar trabalhando muito, deixando os filhos em segundo plano. Tudo isso falava um pouco comigo naquele momento. Eu literalmente dirigi esse filme com um bebê no colo. Então foi muito bom poder tratar desse assunto no cinema, poder trocar sobre essa questão da mulher nos dias de hoje, com esse elenco, com essa equipe, e levar isso para o público. Acho que é uma reflexão muito necessária. E é isso, acho que a gente fez um filme divertido, que renovava essa franquia, né? Porque ao mesmo tempo, por que fazer um filme 3? Ao mesmo tempo que você precisa se manter fiel aos personagens que o público já gosta e quer ver de novo, né? No fundo, as pessoas querem um pouco ver aquilo que elas já viram, mas ao mesmo tempo a gente precisava encontrar uma novidade. E acho que isso veio tanto no mundo virtual, na questão dos óculos, desse outro produto, porque já não é mais os vibradores já não são mais uma novidade, ninguém vai mais dar risada por ver um vibrador. E por outro lado, a entrada de outra mulher, de outra personagem jovem, queria um pouco fazer a Alice rever os seus valores e a sua maneira de se relacionar. Então é isso, foi muito gostoso de fazer, foi um trabalho
uma troca muito boa, né, Ingrid, com você. Bom, gente, muito obrigada por terem vindo. Eu não sei nem como mensurar para vocês a alegria que é a gente estar estreando esse filme. Esse filme foi muito pensado entre nós aqui. É a primeira vez que eu tive a honra de também assinar o roteiro junto com o meu parceiro de praticamente todo o sucesso da minha carreira. Foi feita com ele, Marcelo Sabac. Queria agradecer a ele, porque nós escrevemos juntos. Eu praticamente enlouqueci ele, eu e a Marisa Leão. Porque a gente... Ela é a parte enlouquecida. Então foi um filme muito pensado, porque a gente realmente, do primeiro para o último, o tempo mudou, o sexo mudou. A gente falava de uma descoberta, imagina, uma mulher que falava da descoberta do prazer no mundo, falava sobre um vibrador. Hoje todo mundo usa vibrador. Hoje isso não é mais uma questão. Acho que a gente conseguiu evoluir muito de 6 anos ou 8, 9, né? Eu estava amamentando no primeiro filme, só isso. Tá? Meu bebê tinha 4 meses, minha filha tem 9. E eu achei que a gente conseguiu fechar muito bem essa história de todos os personagens que estão aqui. Pensar que esse menino tinha 14 anos, hoje ele tem 20, né? Que a gente conseguiu botar os mesmos atores. E eu fico muito alegre de saber que é um filme ainda muito atual. Eu acho que a gente colocou questões ali que são questões muito importantes. Trouxemos a juventude para o filme, que é uma coisa que a gente queria muito, né? Falar sobre o jovem, como o jovem se relaciona com o sexo e o sexo virtual. Falamos de questões muito femininas e ao mesmo tempo incluindo o personagem do marido, que eu acho que isso foi muito legal nesse filme. Eu sou muito orgulhosa, foi um filme feito em parceria. Júlia deu muita opinião, Sâmia trouxe um frescor, Bruno, como sempre, né, um dos poucos homens do filme, sempre traz muita coisa da parte dos homens do roteiro. Ele sempre questiona, fala, peraí, não é assim. Sempre está ali se metendo no bom sentido. Então, eu sou muito orgulhosa desse filme. Acho que a gente fez uma coisa muito atual, falando da mulher nos dias de hoje, falando da competição que não deve existir entre mulheres mais novas e mais jovens, entre como sobreviver a um casamento, a coragem de continuar casado, e sobre como é difícil pra gente, né, gente? Que a mãe vê saber que o filho já transa. Então é isso. Em casa, usando as nossas coisinhas. Então é isso, eu estou muito mesmo orgulhosa, sabe, também de ter ainda a musa Mor Denise, que é verdade que para mim é uma das maiores atrizes desse país, e uma honra que ela está sempre comigo, batendo bola comigo. E queria dizer para vocês que vocês já conhecem o Eduardo, que é um excelente ator, mas eu queria que vocês prestassem a mesma atenção na Sâmia. A Sâmia é uma comediante maravilhosa, a gente fez teste com milhões de meninas, e ela passou, e ela foi uma grande, grande, grande parceira nesse filme. Eu estou falando isso porque é um personagem muito importante no filme, e apesar dela ainda não ser a famosa por enquanto, ela é uma comediante espetacular, e eu acho que é uma das grandes novidades do filme. Obrigada. Queria passar a palavra para o Bruno, nosso João, e devo dizer que o marido ideal. O marido que todo mundo queria ter. Ai, meu Deus. Pois é. Bom dia a todos. Também agradeço pela... Vocês gostaram do filme? Sim! Bom, o De Pernas pro Ar virou uma espécie de momento de vida, né? Justamente por causa dessa sequência de anos contando histórias desses personagens. Uma das coisas mais importantes que eu vejo nesse De Pernas pro Ar 3, dentre várias coisas como a chegada de Júlia Rezende, que realmente foi um grande upgrade assim, para a nossa família, foi o senso de oportunidade, como a Marisa colocou no começo, de não querer fazer, porque a gente pensa no De Pernas pro Ar 3 quando a gente estava filmando o 2, do mesmo jeito que a gente pensou no 2 quando estávamos filmando o 1. Mas o que poderia se tornar um assodamento e uma necessidade puramente comercial de ir atrás de fazer esse terceiro filme, acabou dentro dessa sabedoria de Marisa Leão como grande produtora que é, e também da própria Ingrid, enfim, de
esperar o momento desse terceiro filme. E eu acho que essa espera... Eu falo isso porque as pessoas vão perceber, né, que o espaço entre o primeiro e o segundo filme é bem menor do que do segundo para o terceiro. Mas esse espaço foi absolutamente necessário justamente porque também, como colocou Ingrid, como colocou Júlia, os tempos mudaram e enquanto eles não mudaram o suficiente para que novidades pudessem ser colocadas, né? Repetindo, um vibrador não é tão mais novidade quanto era há 9 anos atrás. Mas a sociedade mudou, os comportamentos estão em ebulição completa e, de repente, essa mulher, essa amada personagem, Alice, de repente volta a ter um ambiente, né, um momento aonde pode vir a trazer para o público essa reflexão, porque uma das coisas que eu mais curto no projeto de Pernas pro Ar é que, a despeito de ser um filme de comédia, é um filme para reflexão de comportamento, um filme para repensar a família, um filme para colocar no coração das pessoas essa maravilha que é a escuta. Você aprender com o outro, você recuar, você saber mudar de opinião, errar e tentar mudar para não errar novamente. Enfim, eu fico muito feliz, assim, a gente fica sempre naquela ansiedade, né, depois que a gente roda o filme, e agora, quando é que ele fica pronto? E finalmente chegou o dia. A gente pode mostrar o filme para o mundo, e eu estou muito, muito, muito feliz, porque realmente é muito bom reencontrar essa família. Denise Weider, Dona Marion. Oi. Bom, um prazer estar aqui nessa saga do Pernas pro Ar 3, né, que estou desde o primeiro, né, e eu acho que é uma coisa muito, muito rara de acontecer, a gente conseguir manter uma família durante 9 anos, assim, né, acertar as agendas, conseguir fazer toda essa produção. Agora, eu queria dizer uma coisa, assim, que me bateu. Quando a gente fez o filme, na filmagem, a gente se divertiu muito. Paris foi uma festa, é muito bom estar junto sempre. E com a Júlia capitaneando, que eu conheço desde 10 anos de idade. Então, aí eu assisti uma cabine aqui em São Paulo, no filme, né? E quando eu saí, eu achei uma coisa, eu senti uma certa dor como mulher, né? Eu fiquei pensando, aí de noite eu conversei com a Marisa, né? Eu fiquei pensando o que era, por que eu senti isso, né? Um filme que se... Aí eu cheguei a uma certa conclusão, né? Talvez pela minha idade, né? E que, acompanhando de Pernas pro Ar 1 até o 3, que as pessoas não mudam. Elas tentam mudar, elas podem mudar durante alguns anos, mas depois elas recaem no mesmo padrão. Então, eu vendo o casal, eu disse, poxa vida, será que não quebrou alguma coisa nesse casamento? E eu que estou pensando mais velha já, de casada, descasada, né? E será que não quebrou alguma coisa nesse casal? Será que vai dar certo isso? Eles estão investindo. Será que aquele casal ali vai dar certo também? Aqueles jovens tão parecidos com este casal aqui, que é uma repetição de um padrão. E aí eu gostei dessa minha reflexão, porque eu acho que é uma reflexão de qualquer ser humano, né? Homem, mulher, jovem, mais velho. Essa coisa que às vezes a gente casa, se apaixona, acha que não, vai mudar. Quando eu estiver casado, isso vai mudar. É mentira. Ninguém muda. Vai mudar, pode mudar, mas daqui a um tempo você vai ver aquela pessoa que você estava lá atrás, tinha visto lá atrás, voltar de novo, né? E eu acho isso muito interessante e muito bonito na vida, né? Das pessoas fazerem as suas trajetórias e confiando nas suas
nas suas crenças e não ficando meio Maria vai com as outras, agora eu sou assim, agora essa. Eu acho que talvez essa construção de uma vida em que você seja genuíno com você mesmo seja mais produtiva e seja mais feliz do que você tentar mudar alguém para ser do jeito que você quer, né? Então, eu acho isso assim, muito bonito do Pernas pro Ar atingir esse lugar também, além de ser uma comédia divertida, de kkk, mas tem um lugar que eu acho que não existe alegria sem dor e dor sem alegria. Só isso. Marcelo Sabac é nosso roteirista dos 3 filmes. Esse filme é roteiro do Sabac, do René Belmonte e da Ingrid Guimarães, responsáveis por muito Rivotril que eu tomei. Peraí, não só você, como pobre coitada da diretora que só não secou o leite porque Jesus ajudou. Sabac. Bom, gente, a minha função é roteirista, o Rivotril faz parte da minha vida desde Então, assim, falar que foi divertido e coisa e tal, obviamente, lugar comum, todo mundo já falou tudo que tinha que falar sobre o filme, só assim embaixo sobre tudo. Mas o início do processo de roteiro não tem nada divertido não, tá, gente? É mentira, é Rivotril, é desespero, porque nós estávamos atrás de uma nova história, né? De uma continuidade de personagens que foram tão marcantes. E quando achamos a nova história, ainda assim não conseguimos chegar lá, de início, né? Porque o que acontecia? A gente só descobriu que teríamos a nova história com a evolução das personagens. E foi aí que a gente encontrou a história. A história tem uma nova história, ela se aposenta e coisa e tal, coisa e tal. Mas eu acho que a grande descoberta foi os conflitos das personagens. No dia que a gente conseguiu entender, eu como roteirista, consegui entender isso junto com o René, falou, é nisso que a gente vai. E eu acho que a gente alcançou um pouco, né? De falar que essa adaptação do mundo que o Bruno está falando, esses novos valores que a gente está tentando se ajeitar, né? Que o jovem vem com uma postura, que nós mais velhos tentamos da boca para fora, às vezes, nos colocar nesse mundo novo. Eu acho que o grande barato do filme é saber o quanto nós temos que pensar para evoluir e quanto nós temos que pensar para recuar. Né? Então, isso fica muito no paralelo do casal jovem e do casal mais velho no final. Quer dizer, a grande barato dessa história são os questionamentos das personagens. Por isso que a gente costuma falar, esse filme fala sobre tanta coisa, né? Porque ele não conta só uma história linear. A nossa intenção, ou talvez a nossa pretensão, seja mostrar e é um dos poucos filmes dos roteiros que eu fiz onde o personagem é mais importante do que a história, na minha opinião, né? As personagens se apresentam mais do que a história, como eu digo. Porque volta e meia a gente até como vício de profissão, a gente vai, qual é a história que a gente vai contar, o que é que essa história tem a dizer, o que é que isso vai, né, identificar com as pessoas. E quando a gente descobriu que era a parte humana dos personagens que ia identificar, a história poderia ficar em segundo plano. E eu acho que é isso. E isso foi a chave. Queria passar a palavra para a Sâmia. Bom, na verdade, para mim é uma honra e uma emoção gigantesca estar aqui. Porque esse filme é muito grande, porque esse filme faz parte da minha história como pessoa. E, de repente, eu estou nele como personagem. É uma felicidade esse convite da Júlia. Não vou chorar. Esse convite da Júlia, que foi tão especial para mim. A parceria com a Ingrid, que me acolheu tanto. Foi muito legal, assim, no roteiro, quando a gente estava fazendo as leituras. Por favor, gente, porque o negócio aqui vem toda bonita, né? Toda cagada. Mas a pose a gente... Não, mas a parceria com a Ingrid, que foi tão generosa comigo, escutando tudo que eu tinha para dizer, são monstros do cinema nacional, no bom sentido, assim, né? Pessoas tão gabaritadas e que têm uma história tão grande, e de repente chega eu e falo, então isso aqui. E você tem que ser muito generoso para escutar. E eu me sinto muito escutada nesse filme, assim. Porque a Ingrid, eu acho que a Ingrid e a Júlia, elas são pessoas que querem dialogar
com os jovens tão interessados também no que a gente está pensando. A Ingrid o tempo todo me perguntava: o que você está lendo? O que você está ouvindo? E eu acho que... Obrigada, chegou. E eu acho que isso aparece no filme, na relação Alice e Leona, assim, desse conflito de geração dessa mulher que descobriu a sexualidade lá atrás com o vibrador e lutou tanto para isso, e chega na Leona, que tem uma liberdade sexual já tão gigante, que é muito fã da Alice, e que quando elas se relacionam, a Alice ainda está um pouco nessa disputa de mulheres, que é normal, porque a gente entende, né, como sociedade, nós mulheres, a gente é o tempo inteiro impulsionada a isso, a ficar competindo, e quando a gente se olha no olho, na verdade, a gente percebe que é mais interessante se a gente se unir, porque o mundo já está todo construído para a gente disputar uma com a outra. Então, esses encontros, sou muito grata a todas essas mulheres. Ver a Júlia dirigindo com o João no colo, para mim foi uma inspiração. Denise, que é esse gigante dos palcos e de tudo, que, enfim, Tina Pereira. E esses homens todos também aqui que construíram essa história com a gente. Então, para mim, eu só tenho a agradecer. E desculpa aí pelo choro, não estava programado. Eu queria só falar uma coisa, Dudu, só um minutinho. Era coletiva pra Rita, todo mundo chorando aqui. Todas nós chorando, porque eu queria só falar uma coisa rapidinho sobre a Sâmia. Porque, imagina, uma menina jovem, mulher, que chegou, né? Nos outros filmes a Maria Paula tinha mais ou menos a minha idade. Então nós temos duas meninas mais jovens, que a Júlia considera uma pirrada também, e a Sâmia. E foi muito interessante ver o olhar de mulheres mais novas e também ter o olhar da Denise, que sempre dá opiniões maravilhosas, mas ela virou para mim uma vez e falou: sabe o que eu não entender desse roteiro? Por que a Alice sofre tanto? Por que ela se sente tão culpada? Eu falei: porque ela trabalha muito, que é como eu me sinto, imagino que vocês também se sintam. E aí todo mundo me cobra, empregada cobra, babá cobra, criança cobra, o marido cobra. Ela: mas por que? Ela só está trabalhando. Por que ela está se sentindo assim? Por que vocês colocam esse personagem se sentindo tão culpado o tempo inteiro? E aí aquilo mudou uma chavinha para mim. E na cena que a gente fica bêbada, ela me ajudou muito, porque ela falou para mim: minha mãe também não esteve em algumas coisinhas minhas da escola, que a mãe dela é professora. E tudo bem, eu olhei para minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher como eu. Aquilo mudou muito a minha cabeça, e eu pedi para ela me ajudar a reescrever aquela cena que a gente fica bêbada junta, que ela até fez um improviso maravilhoso, que ela fala que queria pegar a Alice. E ela trouxe isso para a cena, e ela trouxe isso para a minha vida. Então é muito importante também que nós mulheres, a gente saiba, a gente está tão aprisionado numa culpa, que é muito importante ver gente nova chegando e dizendo: ei, calma, você só está trabalhando, você não está matando ninguém. Desculpa, Dudu, meu amorzinho, meu filhote. Vai. Bom, chegou a minha vez. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo com esse povo. Eu era muito novo quando a gente fez o 2, então para mim não era meio estranho, assim. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. A gente nem mostrava. Não mostrava as coisas. O vibrador eu nem sabia o que era, não acredito. Mas agora eu pude entender o que é a história. Eu fico muito feliz de estar contando essa história junto com essas pessoas tão talentosas. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que que marcou muito para mim durante essas gravações foi a troca que eu tive com essas pessoas todas. A Júlia, eu não conhecia o trabalho dela, não conhecia a Júlia. Eu conhecia, tá? Que eu cuidava de você. É verdade. Então, memória... Eu era tia dele. Eu conheci Eu era inconscientemente. tia, falava assim: você quer ir no banheiro? Eu falava mais com a mãe dele. Eu conheci a Júlia, mas não a Júlia, a diretora, que me ajudou muito a encontrar. Me ajudou muito a encontrar o Paulinho de hoje, que eu achei muito diferente. Eu me surpreendi até comigo mesmo. A Júlia estava o tempo todo ali falando comigo, me trocando. A Ingrid, que é uma pessoa assim, impossível de contracenar com a gente, que você ri o tempo inteiro, você toma broncas, inclusive, o tempo inteiro, mas é maravilhoso. Tinha horas que eu me pegava assistindo o Ingrid Guimarães. Bruno, que é um cara que eu sou fã há muito tempo, um poço de experiência. Sam aqui, meu Deus, chorar também. E é isso, gente, eu tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado, espero que as pessoas se identifiquem com o Paulinho, meus amigos já se identificaram, que pega bastante gente.
E é isso. Quando a gente fala de família, né, é porque é família mesmo, esse detalhe, por exemplo, muito pouca gente sabe. A Júlia, na verdade, está desde o primeiro filme. Só que a Júlia era assistente de direção. E como teve essa distância entre o segundo para o terceiro, a gente mesmo, às vezes, nem faz essa relação, porque é uma nova Júlia, né? A Júlia é cineasta de tantos filmes maravilhosos. Então, isso é muito interessante, essa evolução das pessoas que continuam a ser as mesmas. Mas eu não lembrava, juro, porque faz tanto tempo que eu tinha esquecido, mas a memória inconsciente identificou. Mas outra coisa que eu queria falar também, que é muito importante, esse momento feminino que a gente está vivendo no mundo, né? Eu acho muito importante essa mensagem também, e o Paulinho é uma pessoa que mostra isso do outro lado, né? O lado masculino de ver esse feminino, que eu acho que hoje em dia as mulheres estão ocupando o devido espaço que elas devem, né? A igualdade. Eu acho que o Paulinho, ele é um cara que sabe equilibrar as coisas, ele é um cara que super apoia a Leona, claro, até se acostumarem, se adaptar com isso, ele vê a mãe na Leona, primeiramente, mas por que ela não pode ser assim? Por que minha mãe não pode ser assim? Então ele busca esse equilíbrio, isso é muito interessante de fazer. Né? O melhor é que no filme 2 o Bruno virou para mim e falou assim, vamos levar ele, a criancinha, ao teatro. Aí o Bruno, todo fofo, levou ele para ver Phantom of the Opera, tipo criança, mãe, né? Bruno deu de presente para ele, levou a criancinha no teatro, corta para 6 anos depois, aonde que a gente levou ele? Para beber. Pobres em Paris. Bêbados em Paris. No escuro! Bem lembrado, bem lembrado. Eu quero, Lu, tô aqui. A gente vai abrir agora 3 perguntas, obrigada. Senão a gente não para de falar nunca. É bom mesmo que alguém faça isso. Então, gente, vou pedir para quem for fazer pergunta, por favor, se apresentar, falar nome e veículo. A gente vai começar aqui com o Vitor, do site Cine Vitor. Já falou, né? Então. Eu queria saber eu adorei o filme, acho que todo mundo se divertiu muito e queria saber da produção de Paris. A gente vê Paris diferente num filme brasileiro, numa comédia também, um outro lado. E queria saber como é que foi essa conversa aí para fazer as autorizações dos locais e também da Júlia, como foi dirigir Paris e também essa conversa entre Brasil e França também para fazer o filme. A gente, o filme 2 termina com aquele cara que bate na porta e convida ela para Paris, ela fala Paris. Ao longo dos anos, eu pensava, vamos fazer o filme 3, mas a gente não vai pra puta que pariu de Paris nem por um caralho. Uma loucura. Tá, e a outra louca dizia, não dá, tem que ir pra Paris. É o gancho do segundo filme, Bom, tem que ir para Paris. Aí Na verdade, a gente não imaginava como foi o 3. O euro subindo e tal. Te traduzindo em poucas palavras. A gente tinha um produtor em Paris, nós fomos a Paris antes de rodar o filme 3 vezes. A gente fez visitas de tech scout. A gente não chegou em Paris para fazer Paris turístico, tem figuração, tem elenco, tem cenografia, tem figurino. Foi uma filmagem assim, muito cuidada, muito esmerada. E tem uma curiosidade que eu vou contar aqui. A cena do final do filme da Torre Eiffel. Porque em Paris você tem autorizações, você está no Jardim de Luxemburgo. Aí o produtor diz assim, se você filmar do lado direito, 5.000 euros. Se você filmar do lado esquerdo, 8.000 euros. Claro que eu começava a olhar para o lado direito. E a Júlia para o lado esquerdo. E não tinha meio. Bom, então, ok, vamos filmar a Torre Eiffel. Eles explicaram pra gente que em Paris tem uma coisa que é o copyright dos artistas. Então, por exemplo, se você filma o Louvre e tem a pirâmide, aquele artista que construiu a pirâmide tem um copyright sobre aquela filmagem. E a Torre Eiffel, ela tem o copyright da iluminação. Então, filmar a Torre Eiffel de dia é um preço, filmar a Torre Eiffel de noite é outro preço. Então, a gente escolheu filmar naquela ponte, como é que chama, Júlia? Ponte? Alexandre Trois. Beleza. Monta-se a grua.
A última cena do filme sempre é tensa. Aí o fotógrafo e a Júlia dizem, Marisa, se a gente molhasse o chão, ia ter um brilho diferente, porque aí a luz dos postes vão dar um brilho. Quanto custa botar um caminhão de água, gente? Custava alguns euros. Tá, vamos fazer, já que é o fim do filme, vamos nessa, vamos molhar. Beleza. Apressei todo mundo, vamos para a locação. Júlia já estava lá desde cedo, montou uma grua de quilômetros de altura, um carrinho de não sei quanto, a Torre Eiffel acesa. E o tempo ia passando e dizia, mas e os postes? Os postes não acenderam ainda, porque eles acendem automaticamente às 10 horas. É claro que eu não acredito em ninguém que fala isso. É caô. É bom lembrar que nessa época do ano a noite chega muito tarde, né, em Paris. Então 10 horas da noite, porque ainda tinha 8 da noite, parece 3 da noite. Deu um defeito na porra dos postes. A porra das luzes não acendiam. O produtor francês... Ela dizia, liga pra Light de Paris. Eu quero Light de Paris aqui agora. E o produtor francês, habituado à lógica francesa, que assim, se não acendesse, não acenderia. Eu falei, mas o senhor não me conhece. Você vai ligar uma lógica pra Light, parecida com a que a gente conhece, né? vai ligar para Light de Paris agora, eles têm que vir aqui agora. O homem disse, eles não vão vir. Eu falei, vão, só pode ligar agora. Os homens vieram. Só que eu não sabia que enquanto a luz não apagava, não acendia do poste, a da torre ia apagar. Porque ela não fica até 4 horas da manhã, só que ninguém falou. Então era uma que não acendia, a outra que estava acesa, mas que ia apagar. O homem da Light veio, acendeu aquilo, o homem ia embora. Eu falei, o senhor não vai embora, você vai ficar com a gente. Segurei o homem da Light lá, a luz acendeu. E tinha muito pouco tempo para a Júlia conseguir fazer, porque a meleca da torre ia apagar. Então, isso é filmar em Paris. Mas teve muita coisa que deu certo. Foi só isso que deu errado. Outra curiosidade que eu amei, que é essa das questões de filmar num lugar público, né? Quando a gente filmou no Jardim de Luxemburgo, era uma diária de filmagem que tinha 2 períodos. A gente foi almoçar numa tenda ali perto, e aí no finalzinho do almoço, rádios. Temos uma manifestação no set, a gente não vai poder voltar para lá agora por enquanto, mas era uma manifestação que também tinha hora para começar, hora para terminar, então acabou que não atrapalhou as filmagens, mas deu aquele susto, né? Falou assim, e agora, como é que a gente vai fazer para voltar para um set que a gente já tinha começado a filmar? Não seria nem fácil, tipo, mudar de lugar e tal, mas, enfim, foi muito divertido filmar em Paris. Marisa, será que você conta também? Às vezes não responde. Não teve pergunta, até eu queria que você contasse, depois que a Júlia falasse, do bordel do boneca. Já que você ia falar, mas esqueceu. É uma super curiosidade. Bom, os caras escrevem a boneca. Aí a gente tem que produzir a boneca. Não Nossa, existe essa eu nem eu conheço. nenhuma boneca erótica no Brasil, nenhuma. A gente começou a estudar a hipótese de importar da China, do Japão, de Los Angeles, da puta que pariu. Não dava tempo da boneca chegar. E tinha boneca. Bom, aí nós descobrimos, nos procurou uma empresa de produtos eróticos de Belo Horizonte chamada Sóis. E a Sóis tinha boneca. Mas a boneca ainda não estava em condições de... não tinha entrado no Brasil ainda. Ia entrar. Então eu fui a Paris com a equipe e descobri que tinha sido aberto o primeiro bordel de bonecas erótico em Paris. E nós fomos lá visitar. Fotógrafo, o Thiago Rezende, que é produtor do filme, a Júlia, os produtores franceses. Então era um predinho que você entrava, tinha uma recepção, custa 100 euros, e tinha 6 ou 7 guichês com bonecas. E as pessoas pagam 100 euros, transam com a boneca, recebem uma camisinha e vão embora. Quando eu vi aquele bordel, quer dizer, um tipo de bordel, eu pensei, nosso filme vai dar certo. Porque nós estamos falando de coisas que as pessoas não sabem. Não sabem que no Japão, agora, há 6 meses atrás, um cara fez um casamento de $milhões com uma boneca.
A família foi, a mãe, a avó, todo mundo. Detalhe, no A bordel, família da boneca depois também foi. que a gente visitou, os funcionários do bordel, no final, eles mostraram pra gente um óculos com coisa de realidade virtual. Então tinha os dois elementos lá no bordel de Paris. Esse bordel tinha sido aberto há 10 dias. A gente, claro, teve que pagar caro porque nós ocupamos todas as cabines, não usamos a boneca. Mas Bom saber disso, né? tivemos que parar. Oi, boa tarde. Aqui, do lado do Victor aqui. Parabéns pelo filme para todos. Eu sou o Diego, do Yahoo. A minha pergunta é para a Marisa. Na sexta a gente teve a notícia do congelamento da Ancine, né? Temporário, pelo menos, não sei, né? A gente não sabe o que vai dar. Queria saber da sua experiência, né? Como referência na área, o que a gente pode esperar que aconteça daqui para frente. Tá, como assunto técnico para burro, vou dizer. O TCU é um órgão de fiscalização. Ele fez um relatório em 2017 apontando a necessidade de algumas mudanças nos procedimentos da Agência Nacional de Cinema, da Ancine. Ao longo desse 1 ano e meio, tanto a Ancine quanto os setores, entidades, sindicatos, dialogaram com o TCU, mostrando que várias das questões que eles colocavam não eram pertinentes à atividade, não faziam parte da natureza do setor. Estávamos bastante esperançosos de que eles acatassem os argumentos dados, quando na sexta-feira sai um acórdão que não acatou esses argumentos dados. Eu acho que o mundo não acabou, eu acho que o cinema não acabou, a Ancine não acabou. Nós vamos ter bastante trabalho de voltar a esse diálogo e mostrar as particularidades do setor. O primeiro ponto a ser modificado é que a análise do TCU trata os recursos de cinema como se fossem convênios, quando na verdade os nossos recursos são de financiamento. É uma questão jurídica chata que está nos ocupando, mas eu tenho certeza de que nós vamos vencer isso. Obrigada, Marisa. Eu queria pedir para quem quiser fazer pergunta, a gente não vai ter muito tempo, levantar a mão e combinar com a Roberta, que está ali do outro lado do microfone, só para a gente saber quem... Levanta mais a mão um pouquinho, gente, quem quiser fazer pergunta, vamos fazer. Ok. Flávia Guerra. Flávia aqui em cima. Parabéns pelo filme. Eu que acompanhei, né? Acho que eu fui cobrir o making off primeiro, né? Lá em Paulínia. A produção complicou um pouquinho, né? Do segundo, do terceiro, né, Maria? Mas tem uma coisa que a gente acompanha do primeiro, que é o tom, né? Nesse tem um tom, assim, que particularmente eu gosto muito, que é aquela coisa da dramédia, né? Que vai do drama para a comédia, da comédia para o drama, e vocês oscilam muito, e isso é muito bom, né? Roteiro, principalmente, isso deve ter sido muito Rivotril. E eu queria também perguntar, além disso do roteiro, como é que foi para os atores, né? Para dar esse tom, né? Porque é uma coisa delicada, mas no filme funciona muito bem e funciona para a gente também. Então, como é que foi, tanto para a questão de roteiro quanto para os atores trabalharem, né? Eu acho que a Júlia podia falar um pouco das coisas dos ensaios, Flavinha, que acho que atenderá bem ao que você está falando. É isso. Então, eu acho que eu já fiz alguns filmes de comédia, assim, né? O que me atrai, o que eu gosto, assim, dirigindo um filme, e especialmente falando de humor, é quando você tem uma história e o humor, ele tá a serviço dessa história, e não ao contrário, né? Não você ficar criando alguma história para fazer aquelas piadas caberem. Então, eu acho que esse filme, ele permitia que a gente se aprofundasse um pouco mais nos dilemas desses personagens, que a gente olhasse com mais delicadeza, com mais sensibilidade, assim, para quem é esse cara, né, o João? Quem é esse cara que está casado com essa mulher há tanto tempo e se sentindo um pouco abandonado por ela? Ao mesmo tempo, ele é um cara super bacana, que respeita o trabalho dessa mulher, que dá força para ela.
aonde dói, né, para ele isso, assim, eu acho que a gente foi um pouco procurando isso em cada um dos personagens, essas outras camadas, assim, porque eu acho que é isso, é um filme muito engraçado, mas ao mesmo tempo é um filme que pode te emocionar, né, é um filme que a gente olha para esse casal, acho que para os dois casais, né, e a gente se reconhece neles, ou reconhece alguém que a gente conhece. Acho que isso também foi muito construído nas leituras, nos nossos ensaios, assim, de chegar nessa verdade, para a gente não ficar simplesmente construindo cenas tolas para poder colocar piadas, né? Assim, a gente precisava que essa história tivesse uma consistência. Na verdade, foi a busca pela consistência que eu falou dos personagens, até porque eu não acredito nem no humor quando ele não tem emoção, como contraponto dele, né? Então, não é que nós estivéssemos buscando a emoção, mas a emoção é preciso que se tenha até com um efeito de respiração para o humor. Mas depois nós descobrimos que o humor nesse filme era a respiração para a emoção. E aí que a gente percebeu que a grande virada dessa história estava em cima das personagens e não da história em si, aquilo que eu comentei. No dia 11 de abril, sem dúvida é uma pressão muito grande, mas eu me senti... eu achei que fazia sentido, sabe? E era um assunto que estava fazendo muito sentido para mim naquele momento. Assim, como eu disse, eu estava com um filho de 6 meses quando eu entrei no processo do filme. Então, era um assunto que era caro a mim, assim, falar dessa mulher, falar dessa família, dessas relações. Enfim, encarei aí o desafio do pênalti. Eu queria só agregar uma coisa para mim, assim, eu me lembro quando o Fracaroli, que é o distribuidor do filme na Paris, assistiu o filme, ele falou assim: Marisa, isso é uma comédia de família. Eu falei, engraçado, apesar das pirocas do 1 e 2, já era uma comédia de família. A família secreta, que agora agregou, a gente não falou aqui, a Duda Batista, que faz a filha, a menininha, que eu acho que foi uma maravilha, porque como no 2 ela acaba grávida, né, já que dá conta de Paris e da menina que vem, né, que foi parida, né. Então, essa família, no fundo, é uma família encantadora. É uma família que os conflitos não estão escondidos. Eu adoro a cena da DR dos 2 casais em Paris, que, aliás, eu adoro, que também é uma cena que não tem música, em que os diálogos da Ingrid com o Bruno e da Sâmia com o Eduardo se cruzam. Eles estão falando a mesma coisa, né? Eu acho aquela cena que Sabac escreveu, quando ele escreveu aquilo, eu falei, porra, foi. Agora ninguém mais muda nada nesta porra desse roteiro depois dessa cena. Eu acho que é uma história de uma família, né, em que a Alice é a protagonista maior dessa família, mas onde o papel do João é um papel maravilhoso. A relação que ele tem com o filho é fantástica, né? Então eu adoro saber que a gente fez uma comédia de família. Temos mais 10 minutos e 3 perguntas, né, para finalizar antes das fotos. Aqui, olá, Beatriz da Folha de São Paulo. Queria saber, eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uma delas é para a Júlia, puxando um pouco por esse gancho da última pergunta. O De Pernas pro Ar 2 foi um filme que gerou milhões, chegou a ser líder de bilheteria quando foi lançado. Se houve uma pressão para manter ou até elevar esse nível, da Júlia. Segunda pergunta é mais uma curiosidade. Quem escolheu chamar o Cauã Raymond para Ingrid, como é que foi atuar com ele? Então... gente, como assim, né? A ideia foi minha, porque eu queria que fosse um ator que tivesse no inconsciente coletivo das mulheres, aquele ator que... Porque tem uns atores que falam assim, eu acho bonito, esse eu acho bonito, esse eu acho bonito. E dos homens também, tá, gente? Eu não quero tirar os homens do grupo. Mas eu queria que fosse... Eu sempre insisti muito, pode ser esse. Eu falei, não, gente, tem que ser um símbolo do homem bonito e sexy. Porque ele, na verdade, é um aplicativo, né? Ele é o que a gente pode escolher querer. Quando a gente entra no virtual,
A gente pode, então eu mesmo liguei pro Cauã, falei, Marisa, eu vou ligar, eu vou falar, Cauã, quer fazer uma brincadeira comigo? Então eu achei legal o Cauã, que é um cara que faz pouca comédia, que faz cenas, filmes mais sérios, brincar com a própria imagem dele mesmo. Falei, Cauã, é um filme para você não se levar a sério. E foi muito interessante, a cena foi dificílima de fazer, porque eu tive que fazer com ele, coreografado pela Ana Kfouri, uma preparadora corporal maravilhosa. E depois eu fazia sozinha, sem ele, a mesma cena com o óculos no escuro, sem ver nada. Então, na verdade, ela foi super técnica, mas eu acho que o fato de ser um galã que permeia todos os inconscientes sexys das mulheres e dos homens é uma imagem importante. E eu acho uma das cenas mais bem filmadas do filme. Acho a edição da Maria Rezende maravilhosa, e acho que essa cena é um clássico, assim, tanto essa cena minha com o Cauã, quanto a minha cena com o Bruno de realidade virtual, eu acho muito alto nível, assim, tanto de filmagem quanto de edição. Então, acho que é inegável, né? Claro, é uma pressão, sim, mas ao mesmo tempo eu já fiz outros filmes que também tinham essa pressão, né? Quando eu fiz Meu Passado Me Condena 2, eu acho que botou um númerozinho depois, é pressão. Entendeu? É 2, é 3, é pressão, porque já tem uma expectativa do público, do mercado. Então, assim, o que eu pensei era, bom, eu vou dar tudo que eu posso dar de melhor e vamos fazer o filme que a gente conseguir fazer, assim. Eu acho que eu tenho muito orgulho do filme que a gente fez, assim. Acho que em algum momento houve uma preocupação de, Júlia, mas você gosta de fazer comédia, mas sempre quer tentar fazer uma comédia mais chique. Esse filme tem que ser popular, esse filme tem que ser engraçado. E eu dizia, o público quer ver um filme engraçado e bem realizado, e com uma fotografia bonita, e com uma direção de arte elegante. Assim, as pessoas querem ir ao cinema. Sabe, a gente vai filmar Paris, vamos filmar Paris de um jeito que todo mundo termine o filme e entre na internet para comprar uma passagem de avião, dividir em 10 vezes, sabe? Vamos alimentar o sonho. Eu acho que fazer cinema popular não significa fazer um cinema simplório na imagem, na realização. Pelo contrário, acho que as pessoas querem se sentir... sabe, acho que o público quer sentar numa sala de cinema para ver um grande espetáculo. Então foi isso que a gente procurou fazer. Olá, boa tarde, aqui Rosângela do portal Universo de Rose. E Ingrid, você, nessa correria toda, tal, eu te acompanho nas redes sociais, seus trabalhos, você é toda organizada, cuida da beleza, da alimentação, sua filha que funciona como um reloginho, né, como você fala. Como você administra esse tempo quando você está lá em Paris, por exemplo? Assim como todas vocês, tentando, errando, sentindo culpa, tento ao máximo levá-la para tudo que eu faço. Não levei para Paris, porque também não adianta levar e não ver, né? Porque ela já é uma mocinha, já tem 9 anos. É uma loucura, é uma correria. Eu tento ao máximo acabar o trabalho, entrar de férias, levá-la para tudo que eu faço. Mas, gente, a verdade é que a minha vida é uma eterna correria, e a minha grande luta hoje na vida é tentar achar um equilíbrio entre isso tudo, que acho que eu ainda não encontrei, igual a Alice. Vai encontrar não. Vem aí, De Pernas pro Ar 4. No Japão. Japão, Marisa, o que vocês acham? De Pernas pro Ar 4 no Japão, o que vocês acham? Vocês acham bom? Oi, eu sou a Larissa, do Portal Parada Pop. Eu queria falar sobre o seu personagem, a Leona. Ela é uma personagem que está saindo da adolescência, entrando na fase adulta, então está entrando no mercado de trabalho, está procurando trabalhar, fazer o que gosta. O quanto você enxerga contar essa história, e quanto você levou para a sua vida real, e o quanto também o elenco acha importante tanto contar a história da Alice, que é uma mulher casada, que tem filhos, e também contar a história da Leona, que está saindo da adolescência, entrando na fase adulta, às vezes a gente fica muito perdido no que fazer, e buscar o sucesso. Eu acho que eu trabalho desde os 16 anos, assim, eu sempre soube o que eu queria fazer, mas eu acho que a internet é uma coisa um pouco nova,
nesse sentido de que um jovem já pode ser um grande empreendedor, até sem faculdade, porque é uma ferramenta que a gente domina até mais do que os adultos que estão no mercado e que, enfim. Então, acho que a gente tem essa vantagem, os millennials estão aí, que tanto se fala deles, assim, eu acho que a gente é uma geração que quer dizer, eu nem sou millennial, na verdade, eu sou um pouco mais velha, mas que tem uma vantagem nesse sentido, assim, porque se você tem uma ideia, é um pouco fácil, assim, de você tentar realizar ela principalmente se for em internet, essas coisas, sabe? Hoje em dia você fez uma música, você coloca na internet, é possível, e eu acho que isso propicia você tentar mais, errar mais, acho um pouco isso. Falar alguma coisa dos jovens? Não, e depender menos dos outros, né? Que é uma geração que depende menos dos outros. Assim, a nossa geração, a gente tinha muito a anterior como exemplo, né? E a atual geração, ela tem a si própria como descoberta, né? Porque a gente, na internet, ele se vê o tempo inteiro. A gente não via, a gente seguia as novelas, né? A gente seguia os filmes. Hoje em dia as pessoas fazem seus filmes, suas novelas, seus próprios history. E a gente, o mais velho, também vai reconhecendo e aprendendo, e principalmente os jovens vão se descobrindo. E isso eu acho um grande diferencial de geração, que foi muito rápido, né, gente? Tipo, 15, 20 anos a coisa mudou muito, assim. Do primeiro roteiro de Pernas pro Ar para esse, nós já evoluímos muito, até de achar algumas coisas ingênuas ficaram datadas nesse sentido. Então a busca pelo novo é uma questão que o novo tem e que o velho também. Olá, boa tarde. Estou aqui na frente. Eu sou o Jason, da Valux Tickets. Gostaria de parabenizar vocês pelo filme também, foi ótimo. Eu queria ouvir brevemente, até porque acho que nós não temos muito tempo, um pouco da Sâmia, da Ingrid e da Denise, porque nós temos 3 gerações de atrizes aqui, né? E nós estamos falando já de um terceiro filme. Então, como que é para vocês estarem junto com todo o elenco à frente de um projeto desse, sabendo das dificuldades do cinema nacional também? Eu acho que é um ato de resistência, né? Eu acho que você conseguir fazer isso, né, hoje em dia, e juntar 3 gerações, eu acho que é uma coisa raríssima. Eu acho que isso contribui para uma elaboração de uma história, né, e até disso que o Sabac acabou de falar, das diferenças que estão acontecendo muito rápidas entre eu e a geração da Sâmia, já é um salto mortal. Eu e ela já é muito... A coisa é muito acelerada hoje, né? Então, antigamente a gente construía uma carreira, hoje uma carreira se faz em 5 minutos. Isso faz uma diferença enorme para a minha geração, né? Que eu construí uma carreira, a gente acreditava. Antigamente, ficar 20 anos num lugar, num emprego, era bacana, você era honesto, digno, fiel. Hoje você é um babaca, porque você não pulou para outro lugar. Em 20 anos eu tenho que fazer em 7 agências, tenho que trabalhar é uma coisa muito fugaz, né? É a Labalma, é uma coisa líquida, as coisas estão escorrendo por aí. Então, eu acho que é uma tarefa muito bonita que a Ingrid tem, essa grande característica, isso aí, justiça seja feita. Acho que a Ingrid tem uma grande característica que é harmonizar onde ela está. Né? Ela é uma atriz famosa, podia estar aí em outro lugar, mas ela harmoniza, ela trabalha, ela acredita no ofício de atriz. Ela acredita na repetição, ela acredita no ensaio, ela acredita nesse nosso ofício que está tão banalizado, né? Que hoje todo mundo é qualquer coisa, rapidinho. Né? Então eu acho que essa troca que nós conseguimos obter entre nós e a diversão entre as nossas gerações, que nunca deixou de acontecer durante as filmagens todas, não teve um estresse, e com 3 gerações diferentes. Né? Então isso é muito bonito, muito saudável. E eu acredito que é possível você trabalhar dessa maneira, sim. É uma questão de ego, de guardar, de ouvir, de escutar, de trocar, de mudar, de aceitar o diferente, que hoje está tão difícil. O que falar depois do que você falou? Não dá para falar nada. Eu acho só que para produzir, nesse caso, tudo isso que ela disse, eu acho que
por trás disso tem que existir uma Marisa Leão. É o que eu acho. Eu já fiz muitos outros filmes e eu digo que isso faz uma diferença enorme na minha vida. A gente tem uma mulher que, quando eu engravidei, fez um trailer para minha filha para eu amamentar, e ao mesmo tempo a dona da porra toda e pega o carro lá da Late de Paris e manda ele ficar a noite toda. Isso é para o cinema uma diferença que no nosso dia a dia vocês não sabem o que é. Ela bota moral em todo, ela faz com que o circo se arme, bota moral em tudo, faz com que tudo funcione e sai fora na hora que tem que sair. Para mim, que estou sendo produtora pela primeira vez junto com ela, isso faz toda a diferença. Sem dúvida, Marisa Leão é danada, né? Eu estou no 7º, 8º filme com ela, sei lá. Eu estou no primeiro, mas se tiverem outros também. Entrou pra quadrilha, não sai mais. Não, é isso, eu falei já, pra mim é uma honra estar do lado dessas duas que são grandes referências pra mim. Não tenho mais o que colocar também. Cris, eu queria, tem uma pergunta, tá. Oi, boa tarde, meu nome é Ricardo, sou do site AVC no ar. Eu queria perguntar pro Eduardo e pra Sâmia, vocês fizeram já personagens jovens de Júlio Fantasma, você já fez Malhação. Como que é hoje, vocês acham a diferença de falar com o público jovem? Porque esse filme vai atrair os jovens também, né? Qual que é a diferença para esses personagens atuais? E para a Ingrid, como que é ser mãe nos tempos atuais? Que a gente já viu no Fala Sério Mãe, e hoje com os personagens você também está tendo contato com filhos mais velhos, mas de uma geração nova. Tá. Eu acho que assim, a Malhação, eu era muito novinho, eu tinha 16 anos, então os assuntos eram bem diferentes de hoje em dia. Eu fiz nesse filme a primeira cena de sexo. Então é bem diferente, é outra energia, sabe? Então os jovens que me assistiram em Malhação vão me ver nesse filme e vão se identificar porque eles cresceram comigo, entendeu? Então acho que é isso aí. A gente vai crescendo junto, é isso. Obrigado. Sim, a sexualidade certamente é uma coisa que acontece quando você está fazendo coisas jovens e você começa jovem, né? Eu comecei com 16 anos. E você vai fazendo as coisas. Eu acho que há uma diferença de mídias também, o quanto esse público conversa com você, porque eu lembro, na época que eu fiz Júlio Fantasmas, tinha muito Twitter, e era uma coisa meio de conselho, então está muito perto, né, hoje em dia, as pessoas jovens, eu acho, dos seus ídolos, né, você está a um clique de mandar uma coisa para alguém, que é muito diferente de quando eu era jovem e admirava as pessoas, que era muito longe, assim. Então eu acho que essa é a grande diferença de fazer coisas para o público jovem, que você, na verdade, você tem uma responsabilidade de tudo que você fala também, porque está tudo muito exposto e eles recebem isso muito cara a cara, cru, assim. Então eu acho que essa é a grande diferença. Em relação à maternidade, desde que eu fui mãe, é um assunto que muito me interessa. Eu fiz o Falar Sério Mãe porque a minha filha não viu nenhum filme meu. E ela via a mãe sair de casa muitas vezes, que eu filmo, praticamente eu filmo todas as cenas dos filmes que eu faço, e fico no cinema, você dá tchau para a família e aparece 6 semanas depois, 8. Então eu quis fazer um filme para ela. E agora eu amei, insisti muito, Sabak sabe, nessa relação de mãe com esses filhos. Uma briga minha no roteiro era essa. Quero falar sobre maternidade de novo, e com relação ao menino com mulher, namorada. Acho que é assunto que as minhas amigas vivem muito, para quem é mãe de menino, com essa coisa de ver o menino transar, aceitar a namorada. Eu sentia que é uma coisa que era muito familiar às mulheres, para quem tem filho homem, que eu não tenho, minha família é só de mulheres. E insisti muito também na relação com a menininha de 6 anos, né, Sabak? Tivemos algumas brigas sobre isso. Sabak, na hora que é criança, ele manda eu escrever. Porque eu gosto do assunto. Eu acho que a maternidade, ela está, mesmo para quem não é mãe, mas que é filha de alguém, é um assunto que a todos interessa. Então eu gosto muito de fazer mães. É uma das coisas que eu mais gosto no cinema, é poder me aproximar dessa relação de mãe e filhos.
Muito obrigada. Agora a gente vai fazer uma foto com o elenco. Eu queria só dar Marisa, uma última informação. Esse filme, ele é 65% do investimento desse filme é privado. Somente 35% do recurso desse filme é incentivado. O investimento da Paris Filmes, da Downtown Distribuidora, da Morena Filmes, minha produtora, da Ingrid Guimarães e da Together, que é a empresa da Mariana Lobo, do Mauro Lemos, que trabalham com a Ingrid. Nosso commitment, nosso compromisso em entender que a gente podia correr risco, foi uma discussão muito legal, muito bacana. É claro que até o dia 11 de abril eu não vou dormir, mas Deus vai nos abençoar que vai dar tudo certo. Então, pensando nisso, divulguem direitinho, que eu estou aqui, ó, gente, aqui tem homeopatia, aqui tem, assim, várias gotinhas, então vamos divulgar o filme, tá bom? Fazer a foto, né?